Shalom Adonai, estamos aqui juntos mais um dia, mais um momento, para mais uma aula e sobre um assunto pertinente ao judaísmo rabínico. Vamos estar hoje falando e tratando sobre as fontes escritas do judaísmo rabínico. Mas antes de entrarmos nesse assunto, nós queremos divulgar aqui este material. Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Este livro é um livro que escrevi de teologia bíblica do Antigo Testamento com a proposta de fazer aqui uma abordagem coloquial, mas também erudita, que dê uma percepção geral, micro e até macro, de alguns assuntos da teologia bíblica do Antigo Testamento. Não é um livro extenso, para não ser cansativo e ser também fácil de leitura e fácil de aquilatação do saber. Portanto, eu te indico e recomendo, adquira hoje o meu livro Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Muito bem, vamos para a aula de hoje. Falar sobre as fontes escritas do judaísmo rabínico é estar falando sobre aquele grupo principal judaico que aceita a lei escrita como a lei oral, como a fonte de uma autoridade, como aquilo que ele pode basear, ter e sustentar como um princípio de autoridade. O judaísmo rabínico utiliza de um corpus de fontes escritas que eram muito comuns a vários grupos judaicos anteriores a 70 depois de Cristo. Depois desta data, passou-se a ser apropriada somente pelo grupo da linha farisaica, denominada linha farisaica rabínica. Mas se nós formos a continuar pensando e dialogando sobre esse assunto, o conhecimento dessas fontes, ele se torna importante e necessário para se conhecer o judaísmo rabínico e até para se entender melhor o Novo Testamento, o corpus escrito neotestamentário e as fontes cristãs primitivas. Um outro sim é que as fontes por ordem de data, sabe? Elas sempre são aproximadas, tá? E nós vamos até estar listando aqui aproximadamente a data de cada uma dessas fontes foram publicadas ou produzidas, melhor produzidas do que publicadas. A Tanakh, ela começou a ser produzida em 1500 a.C. até 430 a.C. foi o período de composição da Tanakh, que é uma das fontes escritas primárias do judaísmo rabínico. Depois nós temos o Targumim, que é o mais antigo e conhecido, que é o Targum de Jó, que está inserido no Targumim e foi encontrado na caverna de Qumran, tá? Conforme está aí expresso em vários livros de arqueologia e literatura. Também nós temos o Midrashim. O Midrashim, ele, de acordo com o judaísmo rabínico, ele é o método Midrashim, que foi primeiramente adotado por Esdras. Entretanto, esse Midrash, escrito mais antigo conhecido como o Meshita, tá? É um Midrash sobre o livro de Êxodo, compilado pelo Rabi Ismael, isso em 60 a 140 depois de Cristo, tá? Nós também temos que acrescentar e considerar o Mishnah. O Mishnah é compilado pelo Rabi Judá Hanahassi, tá? Judá, o príncipe, em 217 depois de Cristo, certo? Um outro sim também é o Tosefta.
O Tosfotá foi produzido em 220 depois de Cristo. Na sequência, nós temos o Quemara. O Quemara Talmud, ou Eruaslami, ou palestino, em 400 depois de Cristo. Depois temos o Quemara Talmud Babli, em 500 depois de Cristo. Nós temos que considerar que a responsa desde o período gaônico, no século VI até os dias de hoje, nós temos como comentaristas propulsores ou comentaristas principais, tá? O Saadia Gaon. O Saadia Gaon, ele tem uma influência lexográfica de grande importância dentro do contexto da tradução da Bíblia para o árabe. Um outro sim também é o Hatzi, o Rabi Sholom Getzai, que ele é oriundo da França e foi o autor dos primeiros comentários sobre o Talmud, a Torá e o Tanakh. O outro também que nós temos que mencionar é o Maimonides. O Maimonides, ele tem por autor o Rabban, que era o Rabi Moshe Ben Maimoni, que ele foi encontrado e foi produzido toda essa obra em Córdoba, na Espanha, pelo médico e filósofo e sintetizador de discussões talmúdicas. Outro também que nós temos que considerar é o Rib Hesnerá, que este foi publicado pelo Rabi Abraham Hetzenha, que foi produzido na Espanha como considerado poeta gramático e exegeta matemático e também até astrônomo e comentarista. Agora, nós dentro desse contexto ainda vamos ter o King, que foi publicado na França pelo um gramático e comentarista denominado Radak. Depois temos o Mankamanitz, que foi produzido pelo Rabi Moshe Ben Manashan. Tá? Temos o Sefom, que foi produzido por Ovadia Sefon, em Cesena, na Itália. Tá? Temos também o Elisha de Veligon, que foi produzido na Lituânia, talmista, halachista, comentarista e cabalista. Também temos o Chanson Rafael Richer, que foi produzido na Alemanha, em Hamburgo. Ele era um filósofo e comentarista. Temos também o Neralaman Releboinitz, que foi produzido em 1905 a 1997, em Riga, na Rússia. Ele era um educador e comentarista. Aí depois nós vamos ter a Cabala, que é mais recente, né? A Cabala foi produzida por Zohar no século XIII. Na Espanha, Moshe Ben She Tovdis, que ele era uma obra que foi produzida nesse período e ela até hoje é muito bem utilizada pelo judaísmo cabalístico, tá? Também temos o Sefer Yetzirah, origem desconhecida, que alguns sugerem até que foi do período medieval, tá? O Bahir, em 1175 depois de Cristo, que também foi conhecido como Mitrash do Bahir Mehemunuá Ben Hundakan, em primeiro a segundo depois de Cristo. Temos também o Makosor, a mais antiga compilação de um livro de orações desse tipo, é datado do século II ou 10º depois de Cristo, tá? Também temos o Kusari, século XI, e o Rehudá, também temos produzido em 1140 depois de Cristo. Temos o Shulchan Aruch, que é escrito por Yosef Karo em 1563 depois de Cristo. Temos Sidur, a mais antiga compilação, que foi atribuída a Aran Caron de Ressurá, Babilônia, 850 depois de Cristo. Temos o Haggadah Besak, a mais antiga, que é a Haggadah de Besak, conhecida data do século X depois de Cristo. A tradição
sempre foi o ponto fundamental do judaísmo rabínico. Ela é a centralidade da tradição, conforme é conhecido até o trecho de Mishnah em Birket Hafot 1, Depois também temos um outro sim, que Moisés recebeu a Torá no Sinai e deu a Josué, e Josué aos anciões, e os anciões mais tarde repassaram aos profetas, e os profetas deram aos homens do Sinédrio, a grande assembleia, os sacerdotes, os rabinos, não é? Para que esses escribas viessem a trabalhar e traduzir e interpretar a Mishnah ao povo, tá? E é claro também aos seus Talmudes. Aqui vemos a necessidade de uma fundamentação de uma outra origem ininterrupta de transmissão, que é a Tanakh no judaísmo rabínico, tá? A Tanakh, que é considerada a Bíblia hebraica e aramaica do judaísmo rabínico, ela é idêntica à Bíblia protestante em número de livros. Porém, a ordem e o seu arranjo, ela é diferente, dividindo-se em Torá, Nevi'im, que é os profetas, né, de Josué a Malaquias, o Ketuvim, que é os escritos, Salmos, Jó e Provérbios. Então, o entendimento que os rabinos têm sobre a Tanakh, contudo, ela é diferente do entendimento protestante para o judaísmo rabínico. A Torá, por exemplo, ela foi escrita e é central e contém tudo que os outros livros têm e possuem como parte da tradição e da interpretação. Na leitura semanal da Torá, por exemplo, é feita também a leitura do Haftarah, que é uma conclusão à Torá, tá? Em que é feito até com uma leitura em outra parte das escrituras, mas essa leitura não abrange tanto a Tanakh, somente breves trechos relacionados à leitura semanal da Torá. Um outro sim também temos que considerar que a Tanakh, ela tem grandes proporções e até hoje ela é considerada e valorizada dentro do contexto judaico. Os Targumins, que nós podemos dizer que desde os tempos de Esdras, tá? Conforme lemos em Neemias 8:8, houve a necessidade de se ler o texto hebraico e explicar e interpretar esse texto. Ele é conhecido como o fato de que o povo já não falava e nem entendia o hebraico. Sendo assim, era preciso explicar o texto em aramaico, que era a língua popular do povo naquele período. Tá? Um outro, porém, também, que posteriormente nas sinagogas entra em cena a figura do Metergemunan, um tradutor que simultaneamente a leitura semanal na sinagoga repetia a leitura em aramaico. Atribui-se a esse fato a produção dos primeiros Targumins, que embora tenha sido encontrado em Targum, o Targum de Jó, em Qumran, foi datado do século provavelmente segundo a primeiro antes de Cristo. Um outro sim também interessante a pontuarmos que o mais famoso Targum é o chamado Targum de Onkelos, que frequentemente foi impresso ao lado das Bíblias rabínicas, como a Mikraot e Delot. E outros Targumins são textos mais parafraseados do que os traduzidos. São importantes, contudo, para até verificarmos as tradições interpretativas antigas e até as similares às citações e interpretações encontradas no contexto do Novo Testamento. Tá? Temos que considerar também o Midrashim. O Midrashim, de acordo com o judaísmo rabínico, tá? O primeiro Midrashim foi a própria obra de Esdras, que ela foi utilizada para fundamentar essa posição, citando o texto de Esdras 7:10, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar o litrosh, né, a lei do Senhor, e até para cumprir e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos.
de modo que posteriormente, a partir da mesma raiz, os rabinos criariam a palavra midrash, significando a exposição da escritura. Tá? Há dois tipos de midrashim, que é o midrash halárgico, que foi relacionado à interpretação dos aspectos legais, e o midrash acádico, que foi relacionado às partes não legais da escritura. O midrashim comentava a escritura versículo por versículo, ou por palavra. Já o método utilizado para interpretar a escritura no midrashim é reconhecido como o acrônico de Beslat, sentido primário do texto, o remes, alusão, e o derash, interpretação a comparativa, uma interpretação alegórica e analógica, tá? E o soot, a interpretação alegórica somente com uma incisão de uma alegorização dentro de um contexto mitrástico, tá? Além disso, temos também a Mitznah. A Mitznah, de acordo com Epstein vai dizer o quê? Com o aparecimento dos saduceus, que não só negavam o caráter obrigatório da lei oral, mas opunham-se também ao texto escritural e às interpretações transmitidas pelos fariseus, havia pouca vantagem em apelar para o texto escrito em apoio às tradições orais. O necessário, então, era o quê? Era a construção de um sistema definido de diretivas consideradas obrigatórias, que eram justamente propiciadas em virtude de algumas questões, principalmente da autoridade que elas emanavam. Desta forma, pelo fim do século I, a Mishnah começou a ter a preferência dentro das midrashes, né? Mesmo em conexão com alguns ensinamentos reláquicos que eram diretamente derivados da escritura, aqueles que se especializavam no ensino da Mishnah, ou da Mishnah, foram chamados Tamaim. E os Tamaim, da raiz aramaica, correspondia justamente à hebraica, do qual o termo Mishnah deriva. A Mishnah foi escrita em hebraico e possui 6 ordens, que é denominado Sedarim, tá? As 6 ordens da Mishnah. Ordem essa que é chamada de Meksamashenet, ordem que são 63 Meksamashenet que estão contidos na Mishnah. Então é muito importante essa compreensão e essa toda entendimento e inserção no contexto das fontes do judaísmo rabínico para podermos compreender todo o contexto escriturístico em que está absorvida e inserida o próprio corpus escritos veterotestamentário e o corpus escritos também neotestamentário, dentro do contexto de algumas tradições que estão ali inseridas, oriundas destas fontes escritas, tendo em vistas que eles, tanto os profetas como também alguns apóstolos, tinham se absorvido também desse contexto e estavam próximos e tinham vamos dizer assim, a oportunidade de se apropriarem desses conteúdos também. Então era isso que nós tínhamos para hoje, dentro desse diálogo filosófico e teológico aqui no seu canal A Rota da Teologia. Lembrando a você que este é o livro que nós estamos indicando sempre. Hoje, Teologia Bíblica do Antigo Testamento, esse livro que publiquei pela Editora Cruz e te recomendo adquirir. Obrigado a todos.